Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa 11ª aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Vou esperar uns 10 minutos até algum aluno entrar na sala e aí a gente já começa a gravação do nosso trabalho hoje. Então vamos aguardar. Enquanto o pessoal não entra na sala, eu vou desligar aqui a câmera, tá? Olá, olá.
Bom, 7 horas e 20 minutos, esperei 10 minutos para ver se alguém entrava na aula. Como ninguém entrou por enquanto, vou começar a gravar então o nosso trabalho. Pois o pessoal assiste em casa, cada um a seu tempo, mas já deixo registrado aqui o lembrete que vocês, alunos, devem me enviar até dia 30 um comprovante de que realizaram 5.000 pontos no desafio Nota Máxima, para que eu possa liberar as notas de vocês. E as notas de vocês, elas vão estar relacionadas à participação nas aulas com a apresentação, o comentário de algum artigo, de alguma leitura que eu vou distribuindo no decorrer da semana, tá? Hoje tinham ficado de participar a Bruna Valandro, o Rafael e a outra Bruna, mas não puderam estar presentes porque tiveram um contratempo no trabalho e ficaram de me enviar um vídeo, né, falando daquilo que eles conseguiram captar a respeito do artigo que eu sugeri que lessem. Pois vamos ver se eles mandam para mim
Se eles mandam para mim, eu apresento aqui na aula, tá? Viu, Patrícia? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Eu estava aqui iniciando com alguns comentários sobre a avaliação de vocês, e eu realmente vou ter que fazer a avaliação parcial em cima de uma breve apresentação que cada um vai fazer sobre um artigo, sobre um texto que tem no nosso livro didático, então tu não vai poder escapar, viu? Tu vai Eu dou um precisar. jeito. A gente depois, durante a semana, pensa num texto para te ler e também para eu poder dar uma nota para vocês, tá? Então, talvez na próxima aula ou na outra, quando tu tiver mais tempo, tu me fala que aí eu já te passo um texto. Tá. E vocês participam um pouquinho e eu posso avaliar vocês. Estava falando antes de tu entrar que hoje o Rafael, a Bruna Valandro e a outra Bruna iriam participar da aula fazendo um comentário, tecendo um comentário sobre cada um deles que teria lido um artigo, mas os três tiveram intercorrências e não vão poder participar. Então eu pedi para eles gravarem um vídeo falando do que eles leram, até agora não me enviaram, né? Vamos ver se eles me enviam, depois eu mando. Mas então eu estava começando aqui a aula, para o pessoal depois assistir. Lembrando que é a 11ª aula da nossa disciplina, que está relacionada ao encontro 3 da unidade 3. E o título da aula é Os Efeitos da Globalização. Basicamente, pelo que a gente vai estudar nesse capítulo, o assunto que está sendo apresentado para nós é a ideia de multiculturalismo. Multiculturalismo como um fenômeno, sim, derivado, associado à globalização, mas que também acaba sendo uma característica fortíssima do país, da nação brasileira. Então, o nosso texto começa falando do multiculturalismo como um dos efeitos da globalização, que também é fortalecido, né, pela questão das redes sociais, da internet, da tecnologia, e depois ele vai falando que o Brasil é um país que tem uma forte marca, forte traço na sua característica desse fenômeno que hoje é global, que é o multiculturalismo. O Brasil teria uma forte marca associada a esse fenômeno porque o nosso país é um país de cultura híbrida no sentido de que a nossa nação ela é composta da relação formada por várias culturas, né? Então, nosso país é um país que recebeu muitos imigrantes de vários países, de vários continentes, principalmente europeu, e que isso vai gerando aquilo que a gente vai chamar de caldeirão cultural. Então, o nosso país é um caldeirão de culturas que, que tem relação com imigrantes italianos, imigração alemã, com os imigrantes portugueses, com japoneses, tem os índios que já estavam aqui, tem os africanos. Então, esse conjunto, os espanhóis, né, esse conjunto
de imigrações diversas, né, vão tornando o país um certo tipo de paradigma para esse fenômeno multicultural. E aí ele vai nos dizer que o conceito, a ideia de multiculturalismo não está unicamente relacionada à proposta, né, de que se trata de, de, uma, de uma coexistência de culturas diferentes dentro do mesmo território, um suportando e respeitando o outro. Multiculturalismo seria um processo onde essas culturas diferentes que dividem o mesmo território, elas se trançam, elas se entrelaçam, elas se amarram, se misturam, muitas vezes formando uma nova cultura, né? Muitas vezes formando uma nova personalidade social, digamos assim. Então, multiculturalismo diz não apenas da coexistência, mas do trançar, do amalgamar, da fusão de várias culturas. Essa é uma característica ímpar do Brasil. Ímpar no sentido de que é quase impossível a gente localizar um elemento cultural que seja original, estritamente brasileiro. Então, o carnaval, por exemplo, né, que a gente sempre pensou, ou durante muito tempo pensou que era um traço cultural do Brasil, os historiadores vão mostrar que ele tem origem grega, que passa por Paris, passa pela França, e aí chega ao Brasil, e o brasileiro coloca ali o seu ingrediente, o seu tempero, e faz o carnaval ser um signo da sua cultura, mas não é originário da sua cultura. Assim como também a literatura de cordel, que até então sempre se pensou que fosse puramente brasileiro, né? Que é esse tipo de arte literária nordestina, mas que é definitivamente originada também da cultura portuguesa. Então, culturalismo, multiculturalismo, pode ser conceituado de duas formas. A mais importante é essa que eu coloquei para vocês, né? É que se trata desse amalgamar de várias culturas diferentes. Mas também ele pode ser pensado como o direito, uma questão mais jurídica, mais política, né? O direito de que dentro de uma mesma nação as várias culturas todas sejam iguais, né? No sentido de direito de expressão, no direito à vida, no direito de liberdade, mesmo que não possuam um fio condutor entre elas. Então, seria o direito de várias culturas coexistirem dentro do mesmo território. E outro conceito vai falar sobre o assegurar que na União, assegurar que no território, que naquele determinado país, essas culturas possam ter uma legitimidade, ter asseguradas suas diferenças, mas com a característica de todas possuírem um traço comum que as identifique como partícipes, como participantes do mesmo bloco, da mesma comunidade. Então vocês veem que um conceito de multiculturalismo não enfoca nessa questão de haver um fio de identificação, e outro conceito enfoca que sim, que algo de comum precisa reunir, agrupar essas comunidades, tá? De qualquer maneira, voltamos ao conceito primeiro, que se trata mesmo
é de uma união de culturas que se junta para formar uma nova. E aí o nosso material fala sobre algo também interessante de pensar, que pode parecer antagônico, paradoxal à primeira vista, mas que não é. Ou seja, né, a ideia de que todas as culturas que vivem na mesma nação, que vivem no mesmo território, sejam estimuladas a sustentar, a cultivar a sua particularidade e a respeitar a particularidade, a singularidade da outra cultura, quer dizer, cultivar a diferença das culturas, cultivar as marcas singulares das culturas, mas ao mesmo tempo que todas sejam tratadas com igualdade. Então, como pode, né, a gente falar de igualdades e ao mesmo tempo de diferenças? Isso é uma coisa um pouco fácil de entender quando a gente pensar que quando a gente fala de igualdade, é no sentido de que todas essas pessoas, essas culturas diferentes, todas possam ser tratadas da mesma forma perante a lei, perante os direitos, né? Então, apesar de sermos formados por culturas diferentes, que todas as culturas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, e a mesma legitimidade, e o mesmo respeito, e as mesmas oportunidades. Então, esse é o traço que equaciona a, a semelhança ideal que todas as culturas possam ter, e o traço da diferença é aquele que faz as bordas e suporta a singularidade de cada cultura. Então, tem uma face de igualdade e uma face de diferença. Mas, mesmo que o Brasil seja um caldeirão cultural formado por múltiplas culturas, hábitos, né? Culturas, hábitos, tradições diversas, que teoricamente teria tudo para ser um país que respeitasse as diferenças, mesmo assim, a gente vai encontrar o preconceito, a discriminação, o racismo. É uma coisa que os pesquisadores vão mostrar, né, que mesmo que o brasileiro diga, né, nas entrevistas, na televisão, nos jornais, que no país não tem preconceito, não tem racismo, a investigação das partículas mínimas sociais vai mostrar que sim, que existe muito preconceito, muito racismo. E o Rafael, né, nosso colega, ele iria falar sobre esse texto que está aqui chamado Racismo Cordial, Manifestações da Discriminação Racial à Brasileira. O Rafael não conseguiu vir para a aula. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui. Não conseguiu vir para a aula porque teve que fazer hora extra. Então vamos ver se na semana que vem a gente pede para ele falar sobre o que esse artigo fala, né? Provavelmente seja um artigo que mostra como o racismo é presente, apesar da negação que o nosso povo sustenta de que ele não existe, né? Agora, uma coisa também interessante de pensar no Brasil, na nossa nação, como formado por múltiplas culturas, no sentido saudável, né, que esse fenômeno carrega, quando a gente pensa que a diversidade cultural ela é um antídoto contra o totalitarismo, contra a homogeneidade cultural. Então, quando o país é formado por várias culturas e legitima essas várias culturas,
os discursos totalitários, os discursos mais que buscam uma hegemonia, uma superioridade de uma classe, de uma cultura, não tem tanta força quanto em outros países, né? Então, o Brasil não é dado, né, a funcionar de forma totalitária. Isso é muito interessante, né? Então, fenômenos como o nazismo, né? Fenômenos como o socialismo, eles não teriam muito lugar aqui, dado que a gente é composto com um desenho próximo ao mosaico, né? A gente é muito fragmentado. De qualquer forma, assim como no Brasil, no mundo inteiro, essas misturas de cultura, essas misturas de formas de ver e de tradição, vai gerando, inevitavelmente, conflitos. Conflitos que seriam pensados pelos autores da sociologia como o grande desafio da contemporaneidade, né? O grande desafio da contemporaneidade e do efeito da globalização seria gerenciar esses conflitos, gerenciar isso tudo. Por quê? Porque para uma pessoa, para uma cidade, para uma cultura, para uma nação, para um país que está num momento de crise ou não consegue se assegurar das bases, das bordas identificatórias da sua unidade, a relação com o diferente, a relação com o outro, a relação com o estrangeiro, sempre vai acabar sendo vivida de forma paranoica, persecutória, invasiva. Isso acontece tanto no plano individual como no plano global. Né? Então, quando um país, quando uma cidade, quando um grupo não está assentado sobre bases firmes a respeito de quem é, da onde veio, para onde vai, a chegada do outro, do estranho, do estrangeiro, tem uma força, tem uma potência extremamente desagregadora. E aí a gente pode entender todas essas guerras, todos esses atos terroristas, né, aonde alguns países acabam sentindo que estão perdendo as suas fronteiras, perdendo a sua identidade, perdendo as suas bordas. Quando o outro começa, quando o diferente começa a se aproximar. Temos aí um exemplo do que aconteceu na Alemanha nazista, né? Quando os alemães, num período de crise muito forte, começam a localizar o estrangeiro, no caso os judeus, como os grandes responsáveis pelo enfraquecimento, pela vulnerabilização que foi acontecendo no país. Então, o estrangeiro é sempre localizado, o diferente é sempre localizado como o culpado dos processos de crise que uma nação, que um país pode estar vivendo. Então, são conflitos que vão sempre estar presentes em maior ou menor grau. A gente vai também localizar no nosso material que outro responsável, e um dos principais também responsáveis por essa mistura, por esse multiculturalismo, que é um efeito da globalização, são as tecnologias. As tecnologias, principalmente a rede mundial de computadores, o WhatsApp, as redes sociais, que vai permitindo
a possibilidade de uma conversação mundial, a possibilidade de uma troca de dados, uma troca de traços, de linguagem, de hábitos, de marcas existenciais a nível global. Então, isso também vai colocando em choque e vai misturando e vai diluindo as fronteiras, as bordas, as marcas, né? Então, isso tem um valor positivo por um lado e um valor negativo por outro lado. Esse fenômeno derivado das tecnologias, das redes de computadores, que vai tecendo uma teia, um tecido, uma cadeia cultural homogênea, vamos chamar de cybercultura. Cybercultura, então, seria essa nova modalidade de se estabelecer laço social. E é claro, né, que isso tem um potencial patológico, patognômico. Isso tem um potencial de ampliar, né, as dificuldades no campo da comunicação também, no campo da relação do ser humano com outro ser humano. Existe um artigo aqui no nosso material de estudos que fala sobre esse assunto, chamado A Inteligência Social. A Bruna Valandro deu uma lida nesse artigo e gravou para nós um áudio falando sobre a essência, a ideia central desse artigo, que eu vou tentar, então, compartilhar aqui com vocês, tá? A leitura da Bruna, o resumo que ela fez dessa leitura. Vou tentar compartilhar. É um áudio breve, né? Rapidinho a gente escuta ela falando. Ela também não pôde estar presente por causa do trabalho. Então vamos ver aqui. Tem que ir lá no WhatsApp. Pronto. Vamos aqui no WhatsApp. E vamos largar o áudio da Bruna. Vamos ver. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Valandro e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do texto Inteligência Social de Lilian Ferreira. Então, esse texto ele mostra uma realidade que é bem preocupante, em que as crianças e os jovens estão vivenciando em seu dia a dia. O texto retrata do quão importante o avanço da tecnologia favorecendo o desenvolvimento do ser humano, tornando um ser multitarefas, que obtém qualquer informação de uma forma muito rápida e apenas com um clique. Por outro lado, conversar com alguém pelas redes sociais não permite vivenciar a emoção da conversa, não permite gesticular, trocar a entonação da voz, demonstrar sentimentos. Isso faz com que as pessoas, ao se encontrarem pessoalmente, não saibam como interagir e se comportar diante de um diálogo. Essa dependência diária, esse contato digital, acaba fazendo com que o ser humano perca as suas habilidades sociais e, por conta disso, acabam tendo uma vida infeliz e, consequentemente, curta, por não ter amigos e um vínculo social que acaba sendo necessário para a evolução do ser humano. Então aqui nós temos a leitura da Bruna. Aqui nós temos a Bruna falando do aspecto negativo, principalmente, desse tipo de relação que economiza o registro do real, do encontro, do toque, do corpo a corpo. E isso vai gerando um tipo de sujeito, um tipo de
de cultura, um tipo de pessoa cada vez mais despreparada ou insensível nesse aspecto chamado inteligência emocional. Essa inteligência da relação, essa inteligência da circulação no coletivo. E é verdade, né? Quem está atento às novas gerações vai ver que isso está cada vez mais presente no pessoal que está vindo por aí, né? Essas novas gerações com muita dificuldade de ir para o mundo e de se relacionar com o outro efetivamente. Saindo um pouco desse aspecto mais objetivo, eu vou falar para vocês um pouquinho também sobre o que os pensadores da cultura contemporânea, né, que tem a ver com a globalização, que tem a ver com o capitalismo, o que eles vão nos apontar sobre esse novo desenho que o sujeito, que o indivíduo, que a subjetividade global contemporânea vem construindo. Vamos falar um pouco sobre como é que está articulado e estruturado esse novo sujeito que é filho, que é corolário desse fenômeno global. Então, psicólogos, sociólogos, filósofos, todos eles entram em consenso quando dizem que a maneira com que o ser humano tem se organizado, se relacionado com o outro, com a cultura, com a vida, é sem precedentes na história. Então, a maneira com que a subjetividade está composta hoje em dia, ela é totalmente original. Quer dizer que na história humana, ela se desenha dessa forma pela primeira vez. É uma subjetividade, são pessoas, são indivíduos com uma carência grande, né, de referências simbólicas, dado, né, que a gente perde essas referências no momento em que os limites, as bordas da tradição e da cultura se diluem. São culturas, sujeitos, pessoas com um desenraizamento da sua posição de pertencimento a determinada família, a determinada cidade, a determinado país. E esse desenraizamento, essa falta de referentes simbólicos, vai produzindo um sujeito extremamente angustiado e dado ao desamparo. Como a gente conversava semana passada, que um dos aspectos patológicos da contemporaneidade, da forma de estar no mundo, é a ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, né? Esse tipo de cultura em que a gente está organizado funciona a partir de um discurso de que é possível a gente ter uma vida plena, sem dor, sem angústia. É possível ter uma vida totalmente feliz e realizada, o que é o engodo, né? O que é o equívoco, mas é a partir desse discurso que se sustenta a vida hoje em dia. E isso vai gerando uma série de problemas sociais que podem ser compreendidos à luz de 4 grandes peças, de 4 grandes pontos para entender o ser humano atual. Então, esses 4 grandes pontos que a gente pode recorrer para entender o ser humano global, atual, pós-moderno, contemporâneo, diz da relação do sujeito com o seu desejo, consigo próprio, né? Da relação do sujeito com o outro, com o seu semelhante,
na relação do sujeito com o seu gozo, no sentido das modalidades de aniquilar a sua subjetividade, e da relação do sujeito com, o grande outro da cultura, com a cultura, com os grandes textos, com as grandes figuras que representam a autoridade. Então, nós vamos ver um pouquinho, para enriquecer o nosso trabalho, um pouquinho de cada um desses traços da cultura contemporânea. Então, primeiro diz da relação do sujeito com o seu desejo. O sujeito de hoje em dia, a comunidade de hoje em dia, o indivíduo de hoje em dia, não consegue mais se localizar a partir da estrutura do desejo. A estrutura do desejo é o nome que a gente dá para essa condição subjetiva que tem relação íntima com a singularidade de cada um de nós. O que há de mais singular em cada um de nós é o desejo, é a nossa relação com a falta, a nossa relação com o vazio, né? E hoje em dia, a gente vê que o sujeito contemporâneo, pós-moderno, devido a esses fenômenos que a gente está estudando, não consegue mais sustentar a sua existência em cima do seu desejo, em cima da sua singularidade. Essa carência de referenciais simbólicos faz com que o sujeito contemporâneo não consiga sustentar um projeto de vida que lhe seja próprio. Não consegue sustentar um programa existencial que não seja avaliado, reconhecido, avalizado pelo outro, né? Então, essa coisa de eu sou isso e eu vou fazer do meu jeito, eu vou seguir o meu destino, eu vou sustentar o meu caminho, isso não funciona mais assim. Essa máquina emperrou. Né? Isso é muito interessante a gente observar no discurso social. Então, o sujeito e seu desejo e a sua singularidade se diluem, se desmancham. Um segundo aspecto importante para a gente pensar os efeitos da globalização na psique, né, no comportamento humano, é a problemática séria, grande, em relação ao sujeito com o seu outro, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parceiro, com a outra cultura. Né? Por quê? Porque, dado que a relação com o desejo, dado que a relação com a singularidade se perde, dado que a relação com essa âncora que organiza, né, a partícula mínima de quem é cada um aqui nesse mundo, já que ela esvazia, a existência de cada um de nós passa a depender do olhar do outro, do olhar da valorização, do reconhecimento do outro. Então, o sujeito contemporâneo precisa vertiginosamente ser aceito, ser visto, ter likes, ter curtidas, porque é a partir do olhar do outro que o sujeito hoje encontra recursos para saber se ele tem valor ou se ele não tem valor, se ele é aceito ou se ele não é aceito. Então, vocês veem que o nosso indivíduo, hoje em dia, está numa relação de aprisionamento no espelho, está numa relação de ficar capturado na imagem do outro. E é claro, né, que isso vai gerar muita angústia, muita frustração, muita paranoia, muita violência. Por que violência? Porque no momento em que o outro não me dá a imagem que eu espero que ele me dê, no momento em que o outro não me responde do lugar que eu acho que ele deve me responder, eu vou agredi-lo, eu vou xingá-lo, eu vou diminuí-lo.
né? Então, vocês veem que nas relações humanas, hoje em dia, o lugar reservado ao meu vizinho, ao meu colega ou a outra cultura é um lugar de um suporte no qual eu devo, eu busco, eu preciso amparar a minha existência e não a do outro. Então, quem é o outro hoje em dia, né? É um suporte que eu uso para sustentar o meu narcisismo, o meu ego, a minha imagem. Então, se eu não sou visto, eu não sou. Se eu sou visto, eu sou. Né? Então, há quem cometa barbáries, né? Assassinatos, roubos, façam coisas horríveis simplesmente para ter uns 15 minutinhos de fama na TV, nos jornais, para assim ter a impressão de que, agora eu existo, agora eu fui visto. Coisa dramática, né? Uma tragédia. Então, isso que a gente chama do sujeito grudado na imagem, mas não no outro em si, então essa questão da empatia não está presente, né? Mas na imagem que o outro lhe devolve, essa sociedade de irmãos, onde as relações que prevalecem são horizontais, né? A gente vai chamar de comunitarismo. Então a gente está falando de uma sociedade de irmãos, uma sociedade fraternal, né? Não é mais matricial, paternal, mas fraternal. Aqui entra o Big Brother, né? Aqui entra esse fenômeno televisivo chamado Big Brother, o grande irmão. Né? Quer dizer que nós hoje não estamos mais organizados psiquicamente, coletivamente, numa relação transferencial, numa relação vertical com os valores que organizam a comunidade, mas numa relação horizontal com os irmãos. É claro que isso vai, por sua vez, também esvaziar os vínculos afetivos, os vínculos de pertencimento, isso vai esvaziar os vínculos os vínculos simbólicos de sobrenome, de família, né? Isso vai esvaziar essa sensação de enraizamento, de ancoragem, e vai fazer com que cada um se sinta no mundo tendo que se fazer, se construir, se sustentar sozinho, gerando a sensação, gerando o clássico sentimento de pânico, né? A grande doença do século, o pânico. Então, quem trabalha com psicologia, com enfermagem, com nutrição, o pessoal também da administração, vai encontrar esse sintoma por todo lugar, o pânico. O pânico tem a ver com isso, né? Com essa perda dos laços de pertencimento e dos laços libidinais entre nós. A terceira pecinha desse quebra-cabeça diz da relação do sujeito com a grande cultura, da relação do sujeito com os grandes textos estruturantes, fundantes da cultura, com as representações, as personificações transcendentais que até então funcionaram muito bem na organização social, né? Então, digamos assim, que hoje em dia a relação do homem pós-moderno com as religiões, por exemplo, a relação do homem pós-moderno com os grandes textos filosóficos, com as grandes obras morais e éticas, a relação do homem pós-moderno com as figuras, os grandes líderes, os grandes sábios, né? Essas figuras preciso me servir, qual eu vou me reportar para assegurar o meu lugar,
que isso tudo se diluiu, isso tudo se esvaziou. Isso tudo se esvaziou, também percebemos quando a gente se dá conta de que não existem mais valores universais. Os valores estão muito relativizados. Então, aquilo que tem valor hoje, aqui, pode ser questionado amanhã, pode ser relativizado, repensado, todos os dias de forma diferente. E eu acho interessante que todos possam fazer esse exercício, né, de olhar para as discussões de Facebook, do Instagram, né, para a gente olhar, principalmente no Facebook, que tem mais discussões, o como, né, não há nenhuma verdade, nenhuma posição, nenhuma sentença moral, ética que se sustente. Quer dizer o quê, né? Quer dizer que hoje em dia, mais do que nunca, tudo, toda a verdade, todo o pensamento, todo o valor, ele é derrubado, ele é esvaziado, questionado. É muito interessante observar isso, né? Não tem mais um consenso universal sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é bom e o que é ruim. Não tem mais esse consenso. Não tendo mais esse consenso, não tendo mais essa referência simbólica, o qual todos compartilhamos e comungamos, né, isso vai fazer com que cada um sinta que possa inventar a sua própria verdade, a sua própria versão da vida. É isso que a gente vê, né? As pessoas hoje em dia dizendo, para mim é assim, para mim é dessa forma, eu sinto tal coisa, eu quero ser respeitado por ser ou pensar desse jeito. E a universalização não sustenta mais nada. Então nós estamos numa posição onde é cada um por si, posição de cada um por si, aonde quase como na teoria de Hobbes, né, não tem mais lei e cada um precisa se preocupar com a sua própria vida. Todos contra todos, digamos assim. E esse tipo de funcionamento, aonde a posição do chefe, do líder, do pai, do senhor, essa posição da alteridade radical, não é? Quando ela aparece, quando ela se impõe, ela é vivida de forma paranoica. Então a gente vê os inúmeros processos, né? Os inúmeros processos de assédio moral, de violência, porque parece que ninguém mais quer se submeter a esse semblante, né, da hierarquia. Ninguém mais quer submeter a esse vetor que vem de cima para baixo, né, a essas normas, a essas leis, porque isso sempre é vivido de forma invasiva, paranoica, persecutória, desrespeitosa. Um caso clássico é a situação do professor hoje em dia, né? O professor, principalmente de escola fundamental, ensino médio, é muito diferente, né, a posição que ele ocupa da posição que ele ocupava 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não tem mais autoridade nenhuma, a sua fala, o seu saber é muitas vezes motivo de riso, assim como o pai e a mãe em casa, assim como o chefe na empresa, né, não tem mais potência verbal nenhuma. Isso é extremamente preocupante também. E, mais uma vez, eu acho interessante marcar que, dada o apagamento desses registros,
a sensação que é vendida, né, de que o que a gente é e o que a gente se torna depende 100% da nossa vontade, 100% de nós, essa ideia da meritocracia pura, né? Isso também é um fator gerador de, de disfunção coletiva, disfunção psíquica, disfunção relacional, onde todo mundo se sente fracassado, frustrado, aquém dos ideais que lhes são propostos. Terrível. E, por fim, nós temos aqui a quarta parte do nosso quebra-cabeça para entender como está montado o sujeito contemporâneo, que é a relação do sujeito com o gozo. O gozo é uma palavra que vem do direito, mas a gente também utiliza ela na psicologia, na filosofia também, para falar desses mecanismos sintomáticos de anulação da divisão subjetiva, de anulação daquilo que é humano, né? A mortalidade, o adoecimento, a impotência, as limitações. Então, todo movimento social ou individual que visa obturar, que visa apagar essas questões daquilo que é inerente à nossa cultura, à nossa condição humana, animal, a gente vai chamar de gozo, né? Então, hoje em dia, o sujeito contemporâneo é dado ao gozo. Ele é dado ao gozo. Dado ao gozo quer dizer que todo discurso que organiza o nosso funcionamento vem quase que num imperativo de que a vida ela deve ser conduzida em busca de prazer e satisfação. Aquilo que eu conversava também com vocês na outra aula sobre o dever, como o direito de ser feliz passou a ser o dever de ser feliz. É obrigado se satisfazer, ter prazer e encontrar a felicidade. É obrigado. Se você não encontra isso, tem algo de errado com você. Então, o empuxo ao gozar a vida, né, a querer ou a pensar que é possível ser eternamente jovem, saudável, sexy, imortal, sem rugas, né, sem a ação do tempo, o quanto isso é apresentado como possível. E as pessoas ficam cada vez mais doentes e ridículas, né, acreditando nesse elemento que, na verdade, é coisa do mercado, né? É coisa do consumo. Querer ser eternamente jovem, saudável e sexy. Esse tipo de proposta de vida impulsionando o gozo faz com que o pensar sobre si próprio, tomar um caminho que seja único, fazer escolhas singulares, sustentar seu desejo, faz com que tudo isso fique fora de moda. Tudo isso vá sendo vivido, né? O confronto com a angústia, o confronto com a finitude, o confronto com a infelicidade, faz com que tudo isso vá sendo vivido como um problema, como algo errado, que não devia estar ali. E aí, né, não é à toa que nós somos o país que mais toma medicação psiquiátrica do mundo, principalmente ansiolítico, né? Então vocês veem que esse funcionamento discursivo, cultural, pós-moderno, que nos propõe que seja possível viver uma vida sem infelicidade, sem angústia, sem dor, sem sofrimento, vai gerando cada vez mais infelicidade, angústia, dor, sofrimento, solidão. E as pessoas, ao invés de trabalhar isso em si próprias, de se questionar, de buscar entender o que se passa com elas e com os outros, elas vão ao psiquiatra e
e consomem cada vez mais antidepressivos e ansiolíticos, né? Para não pensar na sua vida. Então vocês veem o quanto a gente está adoecido enquanto sociedade, enquanto cultura, né? Justamente por estarmos submersos a um tipo de discurso que deveria fazer a gente se sentir pleno e feliz, mas tem um efeito contrário, que gera uma sensação de gente endividada, frustrada, infeliz, depressiva, vazia, sem projeto de vida. Nós precisamos ajudar os nossos clientes, os nossos pacientes, né? Quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área de gestão, a poder suportar a vida mais próxima do que ela é na realidade. E esvaziar esse excesso de fantasia, de empuxo ao prazer e ao gozo. Pessoal, eu estou aqui conversando com a Patrícia, mas acredito que alguns de vocês depois vão poder me escutar na casa de vocês, no tempo de vocês. Patrícia, tu quer fazer algum comentário sobre tudo que eu estou falando aqui? Vai. Eu não tenho nada para comentar, não. Mas concorda um pouco comigo, né? Sim, concordo. Tu é da área da administração, né? Sim. E minha mãe na área da saúde. Ah, é? O que ela faz? Ela é enfermeira. Então, a tua mãe deve certamente lidar muito, se ela trabalha em pronto atendimento, lidar muito com as demandas, né, desesperadas de pânico, de angústia, né, que as pessoas acham que estão infartando, que as pessoas acham que estão morrendo, e vão no pronto atendimento e elas estão, na verdade, angustiadas. Também deve lidar muito com mecanismos psicossomáticos, no sentido de que a gente estando numa relação mais empobrecida com o universo da linguagem, do simbólico, acaba sendo o corpo que paga o preço, né? Porque quanto menos a gente consegue entrar em contato com as nossas questões, quanto menos a gente consegue pensar por si próprio, mais é o nosso corpo que adoece. Então ela deve ter isso. Eu sou prova viva disso. É isso aí. A gente sintomatiza, né, coisas que às vezes a gente acha que só nós, mas os nossos sintomas, eles são sempre sintomas de época, né? Eles são sintomas que estão relacionados com as formações culturais, né? Então, qual é o sintoma de época hoje em dia, né? São esses que a gente está falando: psicossomática, ansiedade e depressão. Tem a ver com a gente, com a nossa história singular? Tem. Mas também tem muito a ver com toda essa maquinaria, essa dinâmica que é efeito da pós-modernidade, da globalização. Principalmente agora por causa da pandemia, né? Principalmente, né? As doenças psicológicas aumentando bastante, né? E o pessoal às vezes tem medo de tratar. Eu sou uma pessoa que eu nunca fiz terapia, mas eu sei que eu preciso, porque eu já tive momentos que tive problema no serviço, né? Não estava me dando bem com colegas e eu pensava diversas formas diferentes de matar a pessoa. Eu não conseguia falar com aquela pessoa, eu não conseguia dar um bom dia assim. Falava o que era estritamente necessário, sabe? E aquela Isso. pessoa me irritava de um jeito, o senhor não tem noção. Minhas unhas coçavam assim para grudar no pescoço. Mas aí eu pensei, não, eu vou ser presa, eu não posso.
É isso que eu estava tentando dizer, né? Que para vocês que vão trabalhar ou que trabalham já no ambiente corporativo, empresarial, de indústria, né? O pessoal que trabalha com administração geralmente vai por esses caminhos. Vocês vão ver o como sofre, né? Esses grupos hoje em dia por causa dessa questão da rivalidade, de um querer passar por cima do outro, de um fazer fofoca para diminuir o outro, Sim, o como sofre o funcionário que vive a figura do gestor, do chefe, sempre de forma mais persecutória, onde o chefe não consegue também ter a mão certa para abordar determinados assuntos, o conflito nas equipes, né, porque as pessoas não conseguem mais acessar o outro enquanto o outro, né? Então ali o pessoal que trabalha com gestão de pessoas, o pessoal que trabalha com, o, com, com equipes, com coordenação de equipes, tem grandes dificuldades, né? É um sim, é negócio muito terrível. sério, é terrível. É. Bom, obrigado pelo teu testemunho, é isso mesmo que a gente está vivendo. Que pena, né, que os nossos colegas não puderam estar aqui para fazer a contribuição deles, mas semana que vem eles vão fazer. Patrícia, tu que está aqui conversando comigo, tu acha que para a semana que vem tu consegue fazer um comentário, tecer um resuminho sobre um texto? Posso tentar? Eu Tá, dou um jeito. eu tô olhando aqui no Aguardo. nosso material, ele tem aqui uma proposta de leitura. Deixa eu ver onde é que tá, que aí tu já anota aí para a semana que vem falar para nós que fala o assunto. Globalização e meio ambiente, né? É no livro? Sim, eu estou procurando aqui ver se eu encontro qual é que é o artigo. Essa questão que o senhor falou ali de às vezes a gente não resolve os nossos problemas internos, né? E acaba refletindo no físico da gente. Eu, Uhum. ano passado, eu tive que fazer a remoção das minhas amígdalas. Estava sempre inflamado. Sim, eu passei por um momento de muito estresse. Baixou a imunidade, tive atrofia das amígdalas, e aí foi direto inflamação, infecção, antibiótico direto, não fazia mais efeito, comecei a passar mal e não melhorava. Então, tive que ir ao extremo de retirar as amígdalas por causa disso. E foi porque eu trabalhava durante a semana, estudava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava final de semana também. Então, minha mãe Bah. também tinha um período corrido, então ela se estressava no trabalho às vezes, aí descontava em mim de noite, então tudo se juntou e É, acarretou nisso. bah. É fogo, né? Mas passa. Eu não estou achando aqui o artigo que ia passar para ti, mas assim, deixamos então para outra aula, e aí tu participa. Na semana que vem não, então. Tá? Tá, não, bem tranquilo, pode ser. Então é isso. Então, semana que vem o Rafa e a Bruna participam e a gente avança um pouco mais. É a última aula sobre a globalização, que vai falar basicamente do meio ambiente, né? Bem, se tu tiver algum artigo, se tu conhecer
algum texto, alguma pesquisa que fale sobre qual é a situação do meio ambiente na atualidade, talvez tu possa fazer a tua participação ali. Tá, Patrícia? Então, pessoal de casa, espero que alguns consigam assistir. Semana que vem a gente se vê de novo e lembro vocês mais uma vez que preciso que me enviem a certificação de que eu concluíram 5.000 pontos no desafio Nota Máxima para eu poder lançar as notas de vocês da avaliação formativa 2. Acho que os outros professores já avisaram isso, mas estou avisando aqui de novo, né? Vocês precisam fazer 5.000 pontos no desafio Nota Máxima e mandar para todos os professores, para mim também. Então, um abraço, é isso aí. Patrícia, até a semana que vem, bom feriado para todos. Voltei. Minha internet caiu, mas depois eu olho o filmezinho ali gravado. Isso. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa Tchau. semana. Obrigado. Patrícia, se tu está assistindo esse fim de aula, tu pode pesquisar as leis de proteção ao meio ambiente do Brasil. E se tu consegue pesquisar isso, né? Quais são as leis que organizam as proteções ao meio ambiente aqui no nosso país. Procure isso na internet e aí tu explica para nós na próxima aula, tá? Como é que o Brasil se organiza, quais são as leis que estão a serviço de preservar o meio ambiente. Pode fazer uma pesquisa sobre isso, ou tu pode fazer um levantamento de dados sobre o aquecimento global, né, Patrícia? Ou tu pode fazer um breve estudo sobre como é que está o efeito estufa e uma certa previsão dessa situação toda para participar aqui da nossa aula semana que vem. Beleza, então vamos desligar.